Então, é aí, né, que você tem, com essa escola, né, nacional, né, a atualização de um projeto que, no seu trajeto mais recuado no tempo, é a Bíblia. Né? A Bíblia é um texto que naturaliza a escravidão, por exemplo, de capa a capa, né? Em várias passagens. Não há nenhum momento a recusa, a crítica a essa instituição. Né? E assim, para a Bíblia é só olhar para a história. O que é que foi 350 anos de escravidão no Brasil, se não no Brasil, nos Estados Unidos, o seu tempo que foi lá, né? Se não algo que foi conduzido, gerido numa época medieval em que quem mandava, né, quem é, concentrava o poder era a igreja, né? Então tem, além do texto bíblico, né, você tem a história, né, para ver, né, quando hoje algum cristão diz, que não sei o que, não sei o que, né? Você olha, esquece a história, vai jogar de fora a história, né? E assim, a gente está vendo, né, até assim, direitos, né, conquistados, né, como que, né, sendo posto em questão, né, e ameaçando cair, né, é até a criação de pessoas de categorias diferentes, né, a gente chegou aí na iminência e quem sabe uma hora passe esse projeto, né, de criar uma sociedade de cidadãos de primeira classe, né, que poderão fazer o que fizer, estarão à margem da lei, sobre a lei, né, que são os políticos. Né? Lembram da PEC da blindagem? Né? Algo correlato ou favorável nessa direção. A gente está vivendo isso, né, nesse nosso momento. Esse entendimento, gente, né, desse efeito, né, de bestificação, para usar a expressão do título do nosso encontro hoje, né, como sendo algo algo parte, né, da tecnologia social de controle da população, né, os anarquistas tinham esse entendimento, esse discernimento. E, assim, basta ver o interesse que o Estado e a Igreja têm em dominar, né, esse campo. Né? Por exemplo, né, em aula de religião, a Igreja conseguiu, a Igreja, quando eu digo, né, estou pensando no mundo da cristandade mesmo, né, fazer com que houvesse aula de religião, porque a aula de religião, no geral, né, é aula sobre cristianismo em algumas de suas versões. Né? É só ver como há uma demonização daquilo que não é do campo do cristianismo, né? Com o recém-ocorrido, né, em São Paulo, onde numa escola a polícia entrou de fuzil na mão numa escola porque uma criança de 5 anos fez um desenho, né, numa atividade lá, né, da própria aula, né, de uma entidade do candomblé, né, e foi aquele alvoroço, né, e há uma naturalização disso, né, para se ver como está, né, esse ponto. Né. Tem um artigo de 1918, num boletim da Escola Moderna, escrito por Adelino Tavares de Pini, que foi um dos professores da Escola Moderna. Né. O título é A Escola, olha aí. A escola, com raras exceções até aqui, tem sido um instrumento de exploração religiosa, dirigida, protegida e inspirada por padres, frades e caterva de ambos os sexos, com o intuito de evidente de corromper o espírito da humanidade e desviá-lo do caminho do progresso. Progresso, gente, se eu fazer só uma parte aqui, porque a gente escuta, vê essas palavras, está, né, em português, é algo que eu tenho pontuado também, né? A gente não ficar derrapando nas coisas, né? E projetando os significados de nossa temporalidade, né? Para outros tempos. Né? Progresso, pronto, para lembrar. Proudhon escreveu um livro em 1853, se eu não me engano, 51. Filosofia do Progresso. E aí no livro, o que ele diz, né? Do progresso, né, é transformação, né, mutação, dinâmica, processo constante, ininterrupto, né? E, no geral, tinha esse entendimento e entendia essa transformação como algo que vai para frente, né? É ascendente, né? Ó, ele fala em marcha ascendente, né? Mas, assim, tem mais a ver com transformação como parte da transformação. Né?
Não estou querendo negar que houvesse uma leitura um tanto iluminista desse conceito, né? O racionalista, né? Mas assim havia, né, na, na militância anarquista no tempo, né, também esse sentido. Não era algo unânime, nem de um lado nem do outro havia unanimidade no sentido, por exemplo, né, da palavra progresso. Né? E o Proudhon também admitia a possibilidade do recuo, né, nos processos sociais, políticos, né, da regressão, né? Tanto ele como os evolucionistas revolucionários, como era Élisée Reclus e o próprio Kropotkin, o Élie Reclus, o irmão dele, né? Eles eram evolucionistas, aí a gente só estuda na universidade os evolucionistas vitorianos, burgueses, né? Que entendiam a evolução como uma linha, né? Unidirecional, uma seta, né? Do simples para o complexo, de baixo para cima, do inferior para o superior, com suas etapas intermediárias, mas que era um processo evolucionário natural, fatal, irreversível. Né? Eles tinham horror à palavra revolução. Né? Eles eram evolucionistas, porque a evolução era lenta, se daria com o passar de séculos, enfim, coisas assim. E Recli, Kropotkin, Eli, que se definiam como evolucionistas revolucionários, né, entendiam a evolução como sendo em qualquer direção, inclusive isso que você colocou, de retrocesso. Né? Esse método escolar vigorou único, sem concorrência de algum outro. Durante séculos, e todas as seitas religiosas aproveitaram o chavão da instrução para chamariz das massas e como instrumento para inculcarem no espírito das mesmas aquelas fórmulas próprias a manter o estado social que as castas diretoras apeteciam. Né? Então, assim, o monopólio da escola pelo Estado, por exemplo, né, quando se colocou na República, né, foi fechando as escolas dos anarquistas, né, perseguindo escolas que não eram nacionalizadas, né, e fazendo assim, uma execução sumária, né, sobretudo das escolas dos trabalhadores, né, perseguindo os professores, enfim, envolvendo em tramas jurídicas, sabe? E, por fim, eliminando da lembrança, da memória. Os processos da escola dos operários eram um processo de preparação e não de formação. Tá? A formação pressupõe a criança como uma tábula rasa, uma página em branco, onde a sociedade imprime os seus caracteres. Né? E os anarquistas não pensavam assim, achavam que as crianças eram um ente político completo, que deveria ser tratada com carinho, com respeito e com atenção, né? Na sua singularidade, estimulando a sua imaginação e conduzindo a dinâmica da escola a partir das questões, né, formuladas pelas crianças. Seria mais assim, era uma escola que não tinha ensino, é isso que eu coloco lá na apresentação, né? Uma escola que tinha uma dinâmica mais voltada para a preparação do corpo, preparação dos sentidos, né? De todos os sentidos, e também junto a isso, né, considerando a parte corpórea das crianças com atividades físicas, jogos, brinquedos, artes, e uma atuação também em termos de trabalho intelectual, né, de reflexão, de problematização, né, questionamento das coisas, né, e a interação não só com humanos, tá? A interação com o conjunto dos seres da existência e com o próprio planeta, que é algo importante de se pensar, né? O entendimento, né, de uma perspectiva escolar que não é antropocêntrica, é cósmica, né? É planetária, né? Que faz uma diferença brutal, né? E o projeto é bem convergente, né, nesse sentido, porque hoje, né, todo mundo viu isso aí, né? Eu não sei os dados concretos, mas tem matéria sobre isso, né? No Brasil tem mais igreja do que escola. As igrejas são isentas de impostos, todo mundo sabe, e a escola não, né? Porque esse interesse, né, das pessoas ficarem nessas discussões transcendentais, coisas assim, né? Exatamente que é um instrumento de controle das mentes, né?
Aí junta-se a isso, né, uma escola oficial, né, tributária desse campo religioso, né, e outros entretenimentos do pão e do circo, como dito, né, e divisões internas, né, dentro dos próprios setores populares, né, é só lembrar, né, que no tempo da escravidão negra, né, você tinha o negro da casa grande, o negro doméstico, o negro da senzala que se submetia. Havia resistências, havia, mas o grosso, né, também era a colaboração ativa e inativa, né, das próprias vítimas. E temos hoje os capitães do mato, né, modernos, né, que estão fazendo esse serviço, né, garantir a continuidade dessa sociedade ou dessa sociabilidade, né, cindida em grupos. Essa questão da bestificação do povo, né, ao meu ver, é uma questão que leva ao que seria o cerne do pensamento e das práticas anarquistas, né, libertárias, né. Proudhon coloca isso, de certo modo, naquele texto dele sobre a questão do ser governado, né, que para quem gosta de rock, né, da cultura popular, muita gente conhece através da performance do Raul Seixas, né, que leu esse texto, né, certa feita no palco, né, onde Proudhon encerra o texto, né, com o seguinte questionamento, né, dizendo, personalidade humana, né, como te deixaste, né, ele discorre, né, ao longo de todo o texto, né, sobre o que significaria estar submetido a uma autoridade, que significaria, resumidamente, assim, ter a sua vida controlada, né, de forma heteronômica, né, ou seja, ter a sua vida regulada de fora para dentro, né, através de outro, né, e aí ele encerra, né, de desenvolver uma série de etapas em que ele vai apontando toda a possibilidade de intensificação desse controle, né, dessa heterorregulação, até chegar ao ponto, né, de regular a própria vida biológica, né, se essa vida iria, ou a cessação dessa vida, né, ou seja, o poder sobre a vida e a morte, né, do outro. E aí ele encerra esse texto, né, colocando a seguinte questão, né, personalidade humana, né, como te deixaste aviltar, né, durante tantos séculos, né, como é possível, né, que o ser humano tenha se deixado submeter a esse tipo de rebaixamento, né, com todos os potenciais, né, que nós, né, enquanto seres temos, né, de inteligência, né, como podemos nos deixar, né, enquanto maiorias, nos submeter a esse tipo de situação. E aí a exposição que eu elaborei aqui, esse roteiro, se propõe a tentar colocar algumas possibilidades de compreensão, né, sobre quais os processos psicológicos, né, e antropológicos até, né, que possibilitam que esse tipo de fenômeno exista, né, que tem possibilitado, né, e também minha exposição vai no sentido de tentar apontar para o campo do pensamento e das práticas anarquistas de forma bem entendida, digamos assim, né, pelo menos ao meu ver, na verdade é mais do que um projeto de abolição da dominação política e da exploração econômica, né, que muitos atualmente propõem a ideia de que o anarquismo seria esquerda porque comunga com a esquerda essa perspectiva, né, com algumas outras perspectivas, né, socialistas, né, como se aproxima nesse projeto de abolição da exploração econômica, né, não da dominação política, né, mas da exploração econômica. Mas o que eu proponho é a ideia de que a característica sine qua non, né, do caráter sine qua non do anarquismo ou do campo anarquista, né, com suas várias expressões, é algo que está para além disso, né, para além do objetivo ou seja, não é só isso, é isso também, mas não é só isso, né, para além do projeto de abolição da exploração econômica, né, e da dominação política, que aí só o anarquismo propõe, né, está um projeto
na verdade, um ethos, né? Para além de um projeto, há um pró-ethos, né? Uma perspectiva de um outro modo de comportamento, de um outro modo de ser humano, de um outro modo de existir, né? Que é o modo da autonomia, né? De se dar a sua própria regra, a sua própria lei, né? O desenvolvimento dessa capacidade, né? Humana, né? Que seria as mais altas capacidades, né? Do ser humano, né? A capacidade de pensar por si mesmo, né? Portanto, seria um projeto antropogênico, né? Um projeto de uma proposta de geração de uma outra forma de ser humano, né? De estar no mundo, sem esse exercício, né? Não é não é anarquismo propriamente dito, qualquer prática que seja. Né? Pode-se, inclusive, eu pretendo apontar um pouco melhor isso, né? Ao longo da minha fala aqui, pode-se, inclusive, ter sociedades onde supostamente desapareceu, né, a exploração econômica, né, supostamente, né, como, por exemplo, né, se diz no campo marxista, que foi o caso de algumas experiências inspiradas no marxismo, como o caso da ex-União Soviética, onde tudo foi estatizado e, portanto, teria desaparecido o monopólio da propriedade privada, né, dos meios de produção, né, e, portanto, aí não teria, durante algum tempo, não teria existido mais a relação de exploração, né, da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, porque a classe burguesa teria desaparecido. Claro que permaneceu a classe dirigente, né, a classe governamental, né, mas o que a gente vê é que nessa experiência social continuou, e mais fortemente ainda, talvez, né, existindo esse fenômeno da heteronomização, né? Ou seja, do assujeitamento, né, dos coletivos, né, das coletividades, dos povos, né, dos agrupamentos humanos, né, mais especificamente no caso aí do povo russo, né, a, a dominação, né, heteronômica, né, de outros. E aí a gente lembra também de outros autores, né, que não necessariamente se identificavam enquanto anarquistas, mas que os próprios anarquistas adotaram, né, digamos assim, por entenderem, compreenderem que estavam muito próximos dessa perspectiva, né, do campo libertário, como, por exemplo, o Lavoisier, né, que coloca no seu famoso texto sobre, né, do discurso sobre a servidão voluntária, né, que coloca também um questionamento nessa linha, né, com as palavras, né, conhecidas, né, para quem gosta, né, de estudar sobre o campo libertário, né, onde ele diz, por ora, eu gostaria apenas de entender como pode ser, eu vou fazer uma paráfrase, não vou citar o texto ipsis liter, né, literalmente, mas a linha né, de questionamento dele é mais ou menos essa. Eu gostaria de entender como pode ser que tantas pessoas, né, tantos grupos, né, tantas coletividades suportam, né, o domínio de um só, né, quando eles são maioria, né, e esse né, que os domina, e esse pode ser visto aí tanto como um governo absolutista, como um governo republicano, no sentido de uma unidade assujeitadora, né, que seria o aparato estatal. E esse ele é sempre minoritário em relação a todo o universo, né, de coletividades que ele submete. Né? E aí o Lavoisier se coloca essa questão, né? Como pode ser isso? Por que isso se dá, visto que é algo tão absurdo, né? Se nós formos pensar de forma mais cuidadosa a respeito, né? Maiorias se submetendo a minorias, né? Só para situar para quem não conhece Lavoisier, né? Lavoisier é um autor do século XVI, também contemporâneo de Maquiavel. Curiosamente, todo mundo só conhece o Príncipe de Maquiavel, né? Ninguém fala de Lavoisier, porque é um texto que
inspiraria certas ideias, né? Ou alguns questionamentos inconvenientes para quem quer governar, né? E assim, tem mais dois autores, né? Eu tô colocando esses autores para apontar como esse fenômeno do assujeitamento, né? Porque quando nós falamos em bestificação, nós estamos falando um processo de redução, né, do ser humano a um nível, né, como o termo praticamente ao pé da letra sugere, né, remete ao radical de besta, né, de animal, né. Então é esse processo de redução, né, da humanidade à condição de servo, né, de servidão. A mesma coisa acontece, obviamente, né, a história demonstra isso fartamente, né, entre a própria espécie humana, né, da parte de algumas minorias com relação a maiorias. Então, vários autores ao longo da história têm apontado, né, esse fenômeno, denunciado, né, digamos assim, se dedicado a tentar pensar e entender isso, né, como isso se dá, né, por que isso se dá. E outro desses autores é o Nietzsche, né, que também é outro que não é um anarquista propriamente dito, mas que foi apropriado por alguns setores, né, anarquistas, né, e que trata da questão da moral de rebanho, né, na sua obra, né, que seria exatamente essa disposição, digamos assim, de espírito, né, de determinados grupos humanos, né, de se prestar, seguir a massa, né, que é um termo mais recente, né, historicamente, né, pura e simplesmente seguir o grupo, um estado, digamos assim, de certo modo, de suspensão do uso dessas funções mais nobres, né, que o ser humano tem potencial de desenvolver, que seriam essas funções cognitivas de pensar por si mesmo, de decidir por si mesmo, né. E antes de Nietzsche, nós temos o Max Stirner, né, que inclusive sabe-se que influenciou Nietzsche muito, né, e que coloca, né, os dois, tanto Nietzsche quanto Stirner, né, são do século XIX, né, do mesmo período, praticamente do mesmo período do Proudhon, né, Nietzsche e Stirner alemães, o Proudhon francês, né, e só que o Stirner é um pouco anterior a Nietzsche, né, e o Stirner, ele fala na sua obra O Único, né, e a sua propriedade, essa é a tradução que foi feita para o português, né, o Stirner fala do poder de assujeitamento, né, de submissão que as construções mentais, né, que as próprias construções da mente humana, né, elas demonstram, né, na perspectiva de Stirner, esse poder de atuarem como instrumentos de bestificação, né, de assujeitamento, de dominação dos seres, que são os próprios criadores desses sistemas de construções mentais. Eu estou colocando esses três autores, obviamente, não por acaso, porque eles apontam, cada um deles, uma possibilidade de linha de análise e de questão, né, e de questionamento sobre esse fenômeno, né, da bestificação. Né, e esses processos de bestificação, eles se manifestam, por exemplo, nos fenômenos sociais da polarização política, como o Rogério lembrou na fala dele, das idolatrias religiosas, né, dos fanatismos religiosos, né. A polarização política é uma espécie de fanatismo religioso, né, sendo que é uma espécie de manifestação, né, de processo de fanatismo, né, sendo que no campo da política, né. Então, essas são algumas das formas como isso que nós estamos chamando aqui de bestificação dos povos se manifesta, né? Todos com um fundo em comum,
apesar de se manifestarem, nesses exemplos aí, em áreas diferentes, na área da religiosidade ou na área da política, né? Mas tem processos de fundo em comum, até porque são manifestações diferentes de um mesmo modo de funcionamento da mente, né, humana, na sua relação com a coletividade. Tem outros autores que começaram que se dedicaram a pensar, né, refletir sobre isso, né? Esses autores que eu citei anteriormente, né, eles denunciam esses processos, né? Eles apontam esses processos e questionam, né, como isso é possível, né? Mas outros autores se dedicaram a tentar entender como funciona, né, esse mecanismo, né? Ou seja, de certo modo, a responder a essas questões colocadas pelos primeiros autores que eu citei, né? E entre esses está ninguém mais, ninguém menos do que o Sigmund Freud, né, o próprio pai da psicanálise, né, chamado pai da psicanálise, né, que publicou, né, um livro, uma obra, né, que se chama Psicologia das Massas, né, e Análise do Eu, onde ele tenta entender, né, como se dá esse comportamento de rebanho, né, como quais os mecanismos que levam a esse fenômeno, né, desse comportamento de rebanho. E aí o Freud ele aponta como mecanismos básicos, atuando aí, processos regressivos, né, que se chama em psicologia e psicanálise processos regressivos, ou seja, são processos psíquicos em que nós retornamos, né, regredimos, né, aos níveis mais básicos do funcionamento da psique, né? Processo, porque as duas forças, segundo as perspectivas psíquicas, né, em geral, as duas forças que mais nos movem, né, enquanto seres, né, humanos e os animais, eu diria até em geral, né, são o medo e o desejo, né, ou a necessidade, né, e isso nos remete, inclusive, a uma frase que foi muito utilizada como instrumento de propaganda e política, né, na história brasileira e não muito distante, né, que era o medo versus a esperança, né? O Maquiavel é que trabalha muito nessa perspectiva também, né? Nos conselhos dele, né, no famoso livro dele, né, O Príncipe, né, os conselhos dele para o governante, né? Ele propõe, trabalha muito com essa dinâmica, né, de jogar com essas duas forças, né? O medo, né, e a esperança, né? Então essas são duas forças básicas, né, que nos movem, como eu disse, não apenas nós humanos, mas os animais em geral, né, eu diria as espécies, pelo menos as mais evoluídas, né, em termos de complexificação biológica, né, porque todas, né, segundo as compreensões aceitas hoje, né, no campo da biologia, todas as espécies têm um objetivo, né, comum, que é sobreviver, né, e se perpetuar, né? Então, sobreviver implica em estar no mundo de riscos, né? Estar nesse mundo de riscos implica em enfrentar perigos e, portanto, passar por ameaças, né? Aí o medo entra em jogo, né, também, né? E então, assim como a esperança, o desejo de continuar existindo, né, de continuar vivendo, né? No caso, a esperança é algo próprio do ser humano, né? Porque aí a gente já entra num nível de sofisticação, digamos assim, né, das elaborações mentais, né? Que é o nível de ter a capacidade de imaginar um futuro qualquer, né? Uma perspectiva de futuro, é isso que possibilita esse sentimento de esperança. Mas, enfim, né, esse desejo, né, no nível mais básico, né, de continuar existindo, essa vontade. Então, essas são as duas forças básicas que segundo Freud, né,
entram em jogo nessas dinâmicas desses processos do que Nietzsche chamaria da moral de rebanho, né? O Freud ele não faz alusão direta ao Nietzsche, né? Eu estou estabelecendo esses diálogos entre os dois aqui, né, na minha leitura, né? Mas acho que o que Nietzsche chamaria desse esse espírito de rebanho, esse comportamento de rebanho, é isso que o Freud analisa nesse livro, e o Freud aponta esses mecanismos básicos estando em jogo aí, né? E o Freud ele afirma, né, que os indivíduos desenvolvem um processo de identificação, né, egóica, né, do seu eu com um outro indivíduo que faz parte do seu de um determinado grupo ou coletividade, né, que parece ser mais forte, ou pelo menos se mostra ser como mais forte ou mais capaz, né, ou mais hábil, né? Então acontece aí uma espécie de processo de fascinação, né, onde os indivíduos entram em fascinação, é como uma espécie de processo de apaixonamento, né, de enamoramento, né, é uma idealização de um outro, né, que se dá, né, o Freud discute, inclusive, a possibilidade de que isso possa ter um caráter semelhante aos processos de hipnose, né, é uma espécie de hipnotismo, né? O Tolstói, que é um autor, esse sim, né? O Freud não era um anarquista, né? Mas o Tolstói, que é um autor, esse sim, a gente sabe, um pensador realmente identificado, né, com o campo libertário, né? O Tolstói ele tem um texto onde ele faz uma análise sobre os processos de conscrição, né? O de alistamento militar obrigatório na Rússia, né? E ele propõe uma análise nesse sentido de que ele coloca a seguinte questão: como é que pode, né, eles que as mães ficam chorando, né, muitas mães, né, ficavam, né, no período dele, século XIX, né, enfim, porque os filhos eram obrigados a entrar no serviço militar e ir para a guerra, né, mas obrigados entre aspas, porque na verdade era um processo em que as pessoas iam voluntariamente, né? A servidão voluntária, né? Como diz o Lavoisier, né? Mas mesmo sendo algo que as desagradavam, né? Que provocava receios, né? Medos, né? Mas as pessoas iam voluntariamente. Então, Tolstói coloca essa questão: como é possível isso? E ele propõe uma possibilidade semelhante, né, a essa ideia é uma espécie de processo hipnótico, né, que a relação da autoridade se dá como uma espécie de processo de mesmerização, né, de hipnotização. Ele não leva essa possibilidade muito em consideração. Ele propõe mais a possibilidade de ser uma espécie de processo de fascinação mesmo, no sentido de, né, nos termos né, que ele adota, né, uma espécie de investimento do desejo, né, da libido, né, no outro, né, um apaixonamento mesmo, né, pelo outro, né. E aí o Freud, no caso esse outro, o grande líder, né. Mas por que isso, né? Porque nesse processo as pessoas que passam a integrar esse rebanho que se forma a partir daí em torno do grande pastor, né, seja político, religioso, né, científico, né, poderíamos dizer também, né, nesse processo de constituição desse rebanho que se forma em torno desse pastor, as pessoas acabam, de certo modo, se perdendo de si mesmas, perdendo o seu ego, né, em benefício do grande líder, né, do pastor, né, e nesse processo de perda de si mesmo, perda da sua própria identidade, substituição da sua identidade pela identidade do grande líder. Nesse processo, né, as pessoas podem, por exemplo, adquirir, digamos assim, uma espécie de conforto psicológico diante da realidade ameaçadora, cheia de perigos, tá? Porque é como se as pessoas deixassem de existir individualmente para se diluir numa grande massa, num grande todo, né? E a partir daí
as suas responsabilidades individuais diante da existência desaparecem. A responsabilidade é uma palavra, é um termo que significa, né, que vem, né, da raiz do latim, de dar resposta, né? Dar resposta à vida, dar resposta à existência. Num movimento como esse, de diluição, né, dos eus individuais, né, numa grande massa, né, indistinta, né, de adoradores do grande pastor, do grande líder, as pessoas internamente, subjetivamente, passam por um processo de abandono do sentimento da necessidade de responsabilidade. A responsabilidade passa a ser, as respostas passam a ser, né, da grande, do grande rebanho amorfo, e não de um ou de outro. E por isso, num processo como esse, né, as pessoas são capazes de cometer todo tipo de atos, mesmo atos que elas não cometeriam, né, se estivessem sós, respondendo sós por si mesmas. Atos, por exemplo, que vão contra os seus próprios princípios das pessoas individualmente. Né? Então, isso é uma espécie de mecanismo de resposta ao sentimento do medo, seria uma espécie de mecanismo de resposta ao sentimento do medo diante da realidade desafiadora, né, ameaçadora, né, do mundo, né, onde você tem que dar resposta, então você perde a sua individualidade, né, e, portanto, de certo modo, subjetivamente, é como se não tivesse mais que dar respostas, porque você individualmente, né, cada um individualmente, não tivesse mais que ter responsabilidades, né, porque agora a responsabilidade é amorfa, né, é dispersa, né, nessa grande massa do rebanho,